Ok, bom dia a todos. Todo mundo pronto aqui para a gente começar a aula de festa? Todo mundo pronto para fazer festa? Né? Quem puder, por favor, abra sua câmera, fica muito mais confortável para a gente, tá? Para vocês também. E nós vamos falar hoje sobre a sequência das festas, tá bom? Nós falamos sobre a festa da Páscoa na semana passada, que é a primeira festa que consta lá na lei, que tem todo um contexto histórico com a saída do Egito e todo o ritual que foi feito, tá? Pessoal, por favor, abram as câmeras, por favor, fica muito mais legal para nós. Parabéns para Dona Lúcia, ela tá com a câmera aberta. Tá? E hoje a gente vai na sequência aqui falar então da festa que vem logo depois da festa da Páscoa, inclusive ela é uma festa emendada, tá? Que é a festa dos pães asmos, que também emenda com a festa das primícias. Então são 3 festas que têm as datas em sequência, assim, bem emendadinhas, tá? Inclusive, para o judeu, ela tem só um nome, né? Então, eles não ficam falando os 3 nomes, eles falam ou festa da Páscoa ou festa dos Asmos, tá? Significa as 3 festas, tá bom? Inclusive, você vai encontrar isso no Novo Testamento, quando Jesus sobe para a festa. Às vezes, no Novo Testamento, ela é chamada de a festa, simplesmente porque não, a festa é outra. A festa é outra? É, a festa é a das tendas. Ah, verdade, a festa das tendas. Mas, enfim, você encontra um único nome dentro do Novo Testamento, dentro dos Evangelhos. Para as 3 festas, tá? Que é ou Páscoa ou Asmos, tá bom? Vamos lá para a nossa parte? Aí, pessoal, abrindo a câmera, gostei. Muito bom. Então, essa festa, ela tem a sua ordem já em Êxodo, logo depois que o povo sai do Egito, ela tem essa ordenança e ela tem um motivo, tá? O motivo da festa dos pães asmos é porque quando o pessoal saiu do Egito, ele saiu muito rápido, ele foi expulso, né? O faraó falou: olha, não quero mais vocês aqui, vocês estão causando muito estrago, fazendo muita bagunça no meu país, vocês estão acabando tudo, então eu quero que vocês vão embora e é agora. E aí a gente tem que pensar de como as coisas eram na época, tá? Se você pensar numa época que não tinha geladeira, numa época que não era supermercado, mas era comércio de feira, toda aquela coisa assim, tudo era feito em casa, pouca coisa você comprava pronto. E também fermento era algo de um modo mais caseiro e natural, não é esse fermento químico que a gente usa hoje, que você vai lá no mercado, você compra e adiciona na massa. Ele tinha todo um processo para ser feito para poder, então, deixar o pão fofinho. Com isso, não deu tempo de fazer o fermento. O que aconteceu? O pessoal teve que pegar tudo que tinha, porque Moisés já tinha dito, olha, fica pronto para partir. E aí eles pegaram as coisas e foram embora. E aí a gente vai ter esse texto em Êxodo que diz assim: os israelitas partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, tá? E vai dizer que eles tinham conseguido levar o quê? Só a farinha, sem ter dado tempo do fermento fazer o seu processo todo necessário. Então, quando chegou nesse ponto, precisavam comer, o pessoal estava com fome, você está em viagem, o rápido é misturar a farinha com água e já colocar ela para dar aquela assadinha para poder comer. Então, significa que o pão era um pão que não foi levedado, ele era chamado, então, de pão sem fermento ou pão asmo, tá? Então, ele teve um contexto, uma situação que provocou isso, e aí eles tiveram que comer esse pão durante muitos dias, porque eles estavam viajando, e aí o fermento, mesmo que a mulher quisesse fazer o fermento, com todo o balanço, todo o movimento que ia estar da carroça, carregando as coisas e tudo mais, esse fermento não ia dar certo. Então, durante muitos dias, todos os dias que eles viajaram, eles comeram pães sem fermento, tá? Então, esse é o motivo, é a origem, tá, dessa festa, para lembrar uma coisa que aconteceu, uma situação que eles viveram. Pode passar. Que foi uma situação única e muito rápida, né? Uhum. Opa. Sim, né? Esse, tá?
Aí no capítulo seguinte da saída, Deus de novo, ele vai dizer, olha, vocês vão se lembrar desse dia, não esqueçam, é um dia memorável, o dia que vocês saíram do Egito, vocês não puderam comer pão fermentado, vai ser algo que vocês vão lembrar e vai ter que ser nessa data, então ele está falando hoje, é o mês de Abibe, e ele fala que isso é para ser comemorado quando? Quando Yahvé te houver introduzido na terra, ou seja, esse período que vocês estão em viagem, vocês não vão comemorar. Mas, quando vocês já estiverem morando na terra prometida e tudo mais, vocês vão lembrar disso e vocês vão fazer essa comemoração, vocês vão trazer isso à memória, né, de ano em ano. Pode passar. Aí lá em Êxodo, quando ele está dando as leis para o povo, tá, lá no Monte Sinai, porque aqui é Deus falando com Moisés, Moisés passando a notícia. Quando eles estão recebendo a lei, já em Êxodo, aí o que está acontecendo? Deus está botando isso na lei. Ele está falando, guardarás a festa dos asmos, durante 7 dias comerás asmos, como te ordenei, no tempo fixado, no mês de Abibe, ou hoje é chamado mês de Nissan, tá? O judeu chama como Nissan, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Então, agora, oficialmente, faz parte da lei essa festa. Pode passar. Tem uma lei também que precisa abrir a câmera durante a aula. Tinha que ter uma lei dessas, vou ter que botar uma lei dessas, né? Do abrir a câmera. Abrirás a câmera enquanto estiver. Né? Aí, agora eu gostei, o pessoal está se animando. Vamos lá, gente, é obrigatório abrir a câmera, já que vocês estão bem tímidos. Eu quero ler um texto para vocês entenderem, então, agora as datas bem certinhas, tá? Eu vou ler o texto de Levítico 23, do versículo 4 ao versículo 8, tá? Não precisa abrir, mas só presta atenção. Fala assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no devido tempo. Então, tem que ser nesse período, tá? A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Geralmente as pessoas pulam essa parte que fica assim meio, isso aqui é meio chato, tem que ficar isso, não come aquilo, não come aquele outro. Repete um monte de palavra, no final a pessoa se perde, tá? Mês não sei do que eu não entendo, dia de não sei o que, pula isso daqui, eu vou lá direto para Apocalipse, que é mais fácil. Então, a gente vai ver essa partezinha chatinha, eu vou ver com vocês, tá? Porque é muito importante. Ela é importante, ela, como eu falei na aula passada, ela diz respeito a nós como igreja, tá? Então, Deus está falando o que aqui em Levítico, tá? Levítico são as leis, elas estão de uma forma um pouco mais detalhada no livro de Levítico, por quê? Porque elas são para os levitas, e os levitas precisam estar com elas assim, bem definida, bem organizadinha, para poder fazer isso de acordo com como Deus pediu. Então, Deus está falando assim, olha, no dia 14 de Abibe, ou hoje, tá? Seria 14 de Nissan para o judeu. Que é mais ou menos lá por abril. Março, abril, tá? Depois eu vou mostrar um calendário para vocês se localizarem, tá? Então, dia 14 começa a Páscoa ao entardecer. No dia seguinte, que é o dia 15, começa a festa dos pães sem fermento e ela dura 7 dias. É uma colada na outra, então? Quer dizer, começou uma, já está na outra. Já está na outra, tá? Por quê? Porque tem esse evento histórico, né, que eu falei no início, jantar de Páscoa, a expulsão do Egito, e já o povo começa a comer pães sem fermento, porque não deu tempo de levar nada pronto, tá? Então, nessa mesma sequência, Deus estabeleceu essas duas festas. E nós vamos ter também, nessa mesma sequência, a terceira festa, que está no versículo 9, que de Levítico 23, que diz assim: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou, e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado.
tá? Então, esse não tem dia do mês, como é Páscoa, dia 14, e Asmos no dia 15, mas ele tem dia da semana. Então, durante esse período da festa dos pães sem fermento... Que são 7 dias. Acontece sempre a primeira colheita. Então, é interessante porque existem colheitas que são feitas em períodos do ano, tá? A primeira colheita, que era feita no território de Israel por causa de clima e localização geográfica, ela acontece durante esse período aqui, entre o mês de março e abril, para nós, que é a festa da colheita da cevada. O primeiro grão que eles colhiam era a cevada. Cevada? É. Da cevada, o pessoal costumava fazer farinha para fazer pão de centeio, né? Cevada, centeio, que é uma farinha de uma qualidade, assim, um pouco inferior ao trigo, então ele dá um pão um pouco mais duro, mas já era uma farinha. Tá? E também o pessoal costumava comprar esses grãos para poder comer assim, sabe, torradinho. Então, o pessoal gostava também de fazer isso. Só que Deus está falando aqui, olha, quando vocês entrarem na terra, então, tanto pães asmos como primícias, é uma festa que só ia começar a ser como uma comemorada quando o povo já estivesse morando na terra prometida. Então, a sequência, Rony, para eu entender, porque eu sou meio lento para entender essas coisas, sabe, né? Então, dia 14 Páscoa, 15 começa pães asmos, são 7 dias, e nesses 7 dias aqui, o sábado que ocorrer nesses 7 dias é a festa das primícias. Não, é o dia depois do sábado. Dia depois do sábado. Ou seja, no domingo. No domingo, nesse período de 7 dias. Nesse período de 7 dias. Então, 1, 2, 3, rapidinho assim. Rapidinho. Em uma semana tem 3 festas. Exatamente. Assim, arredondando, né? Praticamente uma semana tem 3 festas, tá? Entendi. Então, entendi, são 3 festas juntas. 3 festas juntas. Tá? Passa aí, vamos ver, eu acho que o calendário tá na próxima para ficar mais fácil. Isso. A gente conseguiu aqui para vocês um calendário do ano 27 da era cristã, né? Graças à internet, a gente consegue tudo que é tipo de coisa agora, você não precisa fazer conta, a internet dá prontinho para nós. Que é o ano que a gente acha que foi quando Jesus morreu. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse calendário, vocês vão ver que está escrito assim... Não, só para o pessoal entender, o ano 27, mas Jesus não tinha 33 anos quando ele morreu? Pode explicar, então. Né? Acontece, gente, que hoje nós sabemos que Jesus nasceu antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo. Isso, Jesus nasceu antes de Cristo. Houve um erro de cálculo ali no calendário, quando eles foram fazer a conta, né, lá no passado, eles foram fazer a conta de quando que Jesus teria nascido, a pessoa que fez o cálculo, ela errou, e aí depois... Quando descobriram isso, já era tarde demais, e aí continua assim mesmo. Então, o que seria, nós contamos como o ano 1, porque não existe o ano 0. Sim. Tá? O pessoal tem que saber, não existe o ano 0. É o do ano menos 1, 31 de dezembro do ano menos 1, tá. 1º de janeiro do ano 1, não existe ano 0. Então, eles fixaram a data do nascimento de Jesus numa época, só que, na verdade, o que ocorreu? Jesus nasceu antes dessa data. Ele nasceu aí se calcula entre 6 e 4 anos antes do ano 1, tá? Então, por isso que você vai ter essa defasagem aqui. Ele não teria morrido no ano 33, porque ele tinha 33 anos. Ele morreu porque ele nasceu antes, tá? E aí você vai ter que procurar ali nos anos onde é que ocorreria o que a Rony vai explicar agora. Tá. Vamos olhar aqui o nosso calendário, vocês estão vendo que tem do lado esquerdo o número 1, né? Tá vendo o calendário ali? 1, 2, 3, 4, o calendário tá em inglês, tá bom? Então, a gente tá com os dias das semanas em inglês, como Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, tá? Mas a gente tem o número 1, número 2, 3, 4, 5 em preto. Tá em preto por quê? Porque ele tá como calendário solar, como o mês de abril, do ano 27. Se você olhar do ladinho, do número 1, no lado direito do quadradinho, tem o número 8 em azul, tá? Depois o número 9, onde está o 2, o número 10, onde está o 3. Isso corresponde ao mês de Nissan, ou Abib, que na verdade ele começou antes.
Então, quando é o dia 1º de abril, para nós, era, no ano 27, o dia 8 de Nissan para o judeu, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Então, se você olhar, olha o número azul. Preto, olha para o azul, porque olha o calendário judaico. Tá? Inclusive, em cima, bem em cima, tem ali, ó, April 27, Nissan 3787, tá? Então, você olha Nissan, que é o número azulzinho, 8, 9, aí você segue na sequência, quando chegar no 14... 10, 11, 12, 13, 14. 14, tá? E aí? Tá escrito... Tá escrito alguma coisa que não tá dando pra ler, tá muito pequenininho, tá? Mas esse do dia 14 pro dia 15 é onde acontecia a festa da Páscoa, tá bom? Que é uma quinta para sexta-feira. Mas aquela coisa que a gente falou, né? Começa de pôr do sol ou a entardecer, como o texto que eu li. De entardecer a entardecer, tá bom? Então, quinta-feira, de quinta para sexta... Se comemorou a Páscoa. Se comemorou a Páscoa. O jantar de no ano Páscoa. 27. Só para vocês entenderem. Se você colocar no ano 26, 28, 29, outros anos, não vai bater, a Páscoa não vai bater na sexta-feira. Ela bate em outro dia da semana. Ela bate em outro dia da semana, tá? O único ano que bate a Páscoa na sexta-feira é no ano 27. Por isso que nós temos praticamente certeza de que o ano que Jesus morre é no ano 27, porque é o único ano que dá na sexta-feira, como diz o texto da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus vai morrer na sexta-feira, né, para ressuscitar no domingo. Que já é dia 15, tá? Que já é dia 15, vocês podem olhar ali no calendário. 14 para 15. Né? Ele é preso à noite no dia 14, julgado, tudo mais, e ele é crucificado no dia 15. Mas que ainda é 14. Que ainda é 14, tá? Então, ele morre ali, ele é sepultado no dia 16, e ele ressuscita no dia 17. É sepultado no próprio dia 15. Sim. Mas ele fica, desculpa, no sepulcro no dia 16, e ele ressuscita no dia 17. Então, de acordo com as datas que nós temos, eu já estou achando que está enrolando muito, acontece aqui a sequência de festa com dias da semana exatamente como foi na Bíblia, na época que Jesus morreu, naquele ano. Então, nós vamos ter 14 como Páscoa. 14, a janta, a ceia, né, que vai acontecer, a ceia de Páscoa, no 14, à noite. 15 começa os asmos à noite, tá? E no dia 17 seria as primícias, a festa das primícias, que é o dia depois do sábado. Exatamente, que fica dentro da festa lá. Então, o que aconteceu? Naquele ano, vamos lá, só para resumir, sexta é a Páscoa, sábado é o Pães Asmos, e domingo é a primícia. Então, naquele ano, gente, as 3 festas aconteceram um dia após o outro. Se você pegar outro calendário, não vai dar essa sequência. Se você pegar outros anos, não acontece nessa sequência. Sexta, sábado, domingo. Hoje, deixa eu perguntar se estão entendendo. Deu para entender? Ficou muito confuso? Deu? Eu espero que sim. Tá. Resumindo, naquele ano, as festas são sexta, sábado e domingo. Pronto. Chega. Tá. Como eu falei para vocês, as festas não caíam em dia da semana, mas em dia do mês. Então, se você trocar de ano, o calendário muda completamente, tá bom? Por isso que lá em Lucas 22, Jesus vai dizer que ele estava esperando que chegasse aquela festa. Porque naquela festa a coisa ia ser feita dessa forma. Porque acontecia na sexta, sábado e domingo. Oxi! Não, eu tenho que enfatizar, porque isso foi uma grande descoberta. A gente conseguiu descobrir o ano em que Jesus morreu. Foi! Tá? Eu quero ler para vocês também Êxodo 12, no versículo 15, tá? Que é muito importante. Na verdade, vou começar no 14. Vai dizer assim: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Não sei se vocês sabem, mas o judeu ele tem um evento que eles chamam a procura do Hametz.
Hametz é fermento em hebraico, tá? Então, no dia anterior à festa da Páscoa, eles fazem uma procura em casa por tudo que tiver fermento. Pão, bolo, biscoito, bebida, qualquer coisa que foi levedado é retirado, tá? E é queimado. Então, não pode ter nada dentro de casa que tenha fermento. Por quê? Porque vai que alguém esquece que está nesse período e come. Aí a lei está dizendo o quê? Quem comer vai ser eliminado do seu povo. Então, eles fazem essa purificação da casa para não correr o risco, né, de esquecer e acabar comendo, tá? Depois, lembrem disso que depois eu quero fazer um comentário sobre isso, tá? Por isso que eu estou trazendo. Então, o motivo da festa dos pães asmos, ou sem fermento, era lembrar, tá, todo esse processo. É interessante a gente fazer uma associação aqui, porque os judeus foram expulsos do Egito e tiveram que sair às pressas, certo? Quando Jesus morre, ele morre na sexta-feira. Para o judeu, o sábado é um dia sagrado, onde você não pode trabalhar, você não pode fazer uma série de coisas. E principalmente aquele sábado. Então, o que aconteceu? O texto vai dizer lá em Lucas 23 que havia um homem, lá no versículo 50, tá? Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no processo dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cravado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, estava para começar o sábado. O que era o dia da preparação? Era o dia da preparação para o sábado. Por quê? Porque antes do sábado, há todo um ritual de preparar comida para o sábado, porque não pode cozinhar, tomar banho, porque no sábado não pode tomar banho, tudo que tem que ser feito no dia antes do sábado, no sábado não pode ser feito. Então, Jesus, ele também é retirado da cruz rapidamente e enterrado sem passar por todo aquele processo de embalsamar, botar perfume, todo um ritual que o judeu tinha para ele, então, ser sepultado. Tanto que vocês vão lembrar que as mulheres vão comprar esses incensos e tudo mais para no domingo fazer isso, depois que ele já tinha sido sepultado. Elas têm a preocupação de quem é que vai remover a pedra do túmulo para a gente colocar os perfumes nele e tal, porque isso era para ter sido feito antes. Então, da mesma forma que eles tiveram que sair às pressas do Egito, Jesus também foi sepultado às pressas, tá? Então, só aqui uma associação, tá bom? Pode passar. Ok, agora eu vou falar para vocês o que é o fermento. Por que o fermento é uma coisa tão importante para o judeu e por que a Bíblia fala muitas vezes sobre fermento, principalmente no Novo Testamento, tá? Eu fui fazer uma pesquisa para descobrir o que é o fermento, né? E por incrível que pareça, gente... A dona de casa foi fazendo uma pesquisa. Como eu faço pão em casa, né, eu aprendi isso com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, toda aquela coisa assim, e eu faço também, desde que eu casei, eu faço pão todo dia, toda semana, tudo. Então, para mim, fazer pão é uma coisa muito familiar, tá? Mas eu sempre comprei, uma única vez eu fiz fermento em casa, né? Uma única vez. Deu um cheiro azedo na casa, assim, maravilhoso, né? Não faço. Mas, geralmente, a gente compra o fermento já, né? E só mistura ele na massa. Mas eu fui pesquisar o que é o fermento, tá? O pessoal, na época, não era tão burrinho assim quanto a gente pensa, tá? Eles também tinham conhecimento, por causa da curiosidade do ser humano, de descobrir um pouquinho das coisas. Mas o fermento, o fermento natural, ele é feito de uma mistura simples. Você pega farinha e mistura com água a 20 graus, tá? Mistura bem e deixa ele lá descansando. O pessoal vai fazer em casa, vai ficar com aquele cheiro, né? Quer ver? Mas realmente, gente, ele estufa, ele infla, tá? Se você fizer isso. Porque você vai deixar ele em temperatura ambiente, né? O que acontece? A farinha, ela tem dentro do o trigo, né? Ele tem dentro do seu núcleo um pouquinho de açúcar.
tudo que tiver açúcar, ele tem a tendência de fermentar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai misturar a água com essa farinha e ele vai produzir um gás. Esse gás, ele é chamado de dióxido de carbono, ou CO2. Esse gás, quando ele está misturado ali, ele vai criar bolhas de ar. Essas bolhas de ar, como ele é um gás e ele tem força, todo gás, você sabe que gás tem pressão, né? Esse gás, ele tem, por ter pressão, ele tem força, então ele consegue levantar essa mistura. Por isso, quanto mais mole for a sua massa, mais rápido ele infla. Quanto mais dura ela for, mais demorado ele infla, porque ele tem que ter mais pressão para fazer essa massa estufar, tá? Então, o que ele faz? Ele faz entrar essas bolhas de ar, por onde depois vai passar o calor, tá? Que vai fazer com que isso seja assado por dentro. Isso funciona tanto para pão quanto para bolo. Aí você vai dizer, eu nunca fiz pão em casa, mas você já fez bolo, biscoito. O que acontece? Você coloca o fermento rápido lá, e aí para o fermento rápido a massa tem que ser mole, né? E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai criar umas bolinhas, assim, que vão fazer o ar passar por dentro para assar. Quando você esquece de botar, o que acontece? Ele queima por fora e por dentro ele tá mole, ele não assa, porque o calor não consegue passar. Roniângela, e aula de culinária e de química. Tá, é uma curiosidade, mas ela é interessante pelo que vem agora, tá? Na cultura judaica, o fermento, ele está associado ao pecado. Ele está associado com tudo aquilo que é mal. Então, por quê? Porque o estado natural da massa que você faz é ele ficar daquele jeito, é o sem fermento, né? Compacto. É o compacto. Esse é o estado natural. O que o fermento ele faz? Ele altera o estado natural da massa, fazendo ela inflar, tá? E ficar fofa. Mas esse não é o estado natural. Isso só acontece se você botar fermento lá dentro. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com o seguinte: quando o homem foi criado por Deus, ele estava no seu estado natural. Quando o homem pecou e o pecado ele entra e ele passa a fazer parte da natureza, ele faz o quê? A primeira coisa, e aí todo mundo vai entender do que eu estou dizendo, uma coisa muito rápida que acontece com qualquer um de nós, é que ele estufa o nosso ego. Ele estufa o orgulho, né? Não é? É ou não é? Você não tem a tendência de achar que você às vezes é melhor do que o outro? Que você consegue fazer as coisas melhor? Que você é importante? Que eu faço e arrebento? Que você tem direito? Isso não é uma estufada que dá? Você não tem a sensação de dar uma estufada aqui no ego, né? Então, além de outras coisas, né, mais assim, porque você começa com uma ideia de uma coisa e de repente ela se avoluma dentro da gente, essas ideias. E a ideia que avoluma com mais velocidade sempre é a ideia para o mal. A para o bem, ela tem um processo mais longo, né, para se avolumar, parece, quando ela se avoluma. Mas para o mal é rapidão, né, de uma coisa você já está fazendo outra e já vem vindo um monte de ideia, então ela dá esse inchaço, esse volume. O volume. Isso. Provoca volume. Obrigada. É interessante quando você vai lá em Gênesis 3, né, que é a tentação, você vê que justamente o que a serpente faz é tentar estufar o ego, né? De sereis como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal e tal. Ele tenta inflar, né, a pessoa ali, no caso Adão e Eva. Então a tendência do pecado é essa. Por isso que a associação entre fermento e pecado, porque eles fariam a mesma coisa nesse sentido. Eles né? mudam o estado natural, né? Eles transformam o estado natural em outra coisa. Tu vai falar também depois que mistura, acabou? Não, calma. Tá. Não, eu vou falar. Por isso que quando Jesus, lá em Mateus 16:6, ele está falando com os discípulos, né? Ele fala assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Então, o fermento dos fariseus não... ele está falando das ideias dos fariseus, tá? Passa aí, que eu vou... Ok. O fermento... E aí, quem já fez pelo menos bolo vai entender bem, o fermento é o seguinte, depois que você misturou ele na massa, não dá para tirar. Dá para tirar?
Você consegue separar o fermento? Eu fiz uma massa aqui e tal. Puxa, mas não vai dar para mim assar agora. Eu preciso tirar o fermento. Dá para tirar? Eu acho que não. Eu não entendo nada, mas eu acho que não. Não. Se você colocar uva passa, você tira. Se você botar pedaço de chocolate, você tira. Se você botar amendoim, você tira. Muitas coisas você pode tirar, mas fermento você não tem mais como separar. Ele misturou com a massa, ele se torna um com a massa. Aí acabou, aí não tem mais solução. Ele faz parte agora da massa e não dá mais para separar. E uma coisa interessante do fermento é que ele faz o processo dele de forma silenciosa, inodora, ou seja, ele não solta cheiro, e ele também não tem cor. Não solta as tiras. Você já viu que o fermento não faz barulho, não tem cor e não tem cheiro? Parece... Quando você vê, né, assim, a massa já está transformada. Parece pecado, né? Parece pecado. Você consegue tirar de dentro de você? Você não. Quando ele está agindo lá, ele está fazendo barulho, o pecado faz barulho, que ele está trabalhando dentro da gente. Você percebe que está assim... Ele tem cor, você sabe assim, eu mudei de cor, gente, eu estou pecando, mudei de cor. E não dá, é a mesma coisa, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu vou pegar de volta o texto que Jesus falou sobre o fermento dos fariseus. Quando Jesus fala do fermento dos fariseus, ele está falando sobre as ideias e as crenças, aquilo que eles ensinavam, tá? Vocês já perceberam que, às vezes, a gente começa a acreditar em algumas coisas que antes a gente não acreditava? E, de repente, essas ideias, elas fazem parte de nós como elas tivessem sido nossas. Você não percebe que ela não era uma ideia sua antes, mas que agora ela é, porque você começa a acreditar naquilo. E aí a gente começa a contar para os outros, a gente começa a mudar os nossos hábitos por causa dessas ideias, que acaba se tornando uma crença, né? As ideias acabam se tornando uma forma de crença, de fé. E aquilo acaba sendo nosso, e você não consegue mais se livrar daquilo, a não ser que Deus venha, né, e ele faça algo que remova isso da gente. Mas aquilo se torna nosso, e não lembra quando foi que ele começou a ser uma ideia sua, como foi que ele chegou nesse tamanho de ideia para ser, tá dentro de você desse jeito, tá? E nem quando você começou a propagar essas ideias. Então, quando Jesus ele fala, toma cuidado, ele está falando, toma cuidado já com ideias e ensinamentos, não só com atitudes. Pecado não são só atitudes. Pecado sempre vai começar com uma ideia, que se torna uma crença, e daí se torna uma atitude, tá? Tudo certo até aqui? Deu para entender o fermento? Toda vez que vocês forem fazer bolo agora, vocês vão lembrar do fermento. Da aula de... vocês vão parar e fazer uma oração pedindo para Deus remover o fermento, né? Tá? Aí, interessante, quando Jesus está fazendo a ceia, a última ceia, e aí ele vai pegar o pão, lá em, por exemplo, Marcos 14, 22, né? Diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, isso é o meu corpo, tá? Lucas 22, 19, vai dizer a mesma coisa, né? Vai repetir a mesma cena. Que pão que Jesus está usando? E que pão? Quando ele fala, esse é o meu corpo, que pão que ele está usando? Eu sei a resposta, posso falar? Alguém quer chutar aí? Que tipo de pão era? Pode abrir aí e falar. Silêncio paira. Que pão que Jesus usou na ceia, gente? Quando ele parte, ele fala, esse é o meu corpo. Aquele pão italiano, grandão, assim. Será? Vai, Marcos. Pão asmo, ele é a primícia. É o pão asmo, exatamente. Então, Jesus está pegando um pão asmo, que é um pão sem fermento, para mostrar o quê? Que nele não há pecado. Que ele continua no estado natural, original, não houve alteração, não houve nada assim que mudou aquilo. Então, Jesus está dizendo, eu, né, estou oferecendo aqui para dividir entre vocês
o meu corpo, que é um corpo sem pecado. Ok? Porque o pão, ele sem fermento, ele representava um pão sem ele pecado. Representa um pão sem pecado. Tá bom? Inclusive, o Salmo 16, né, vai dizer que o meu santo não passará pela corrupção da morte. Pode passar que eu vou entrar nesse assunto agora. Sim, senhora. Por favor. Eu fui falar com o meu sogro, que o meu sogro ele é professor de física e química, tá? E aí, eu estava estudando esse negócio do fermento, né, que ele é um gás, e aí eu me lembrei que quando uma pessoa morre, o corpo dela, a primeira coisa que acontece é que ele incha, né? Vocês já ouviram falar, né, que quando uma pessoa morre, ela incha, por isso que ela precisa ser enterrada rápido, assim, ela tem um período de tempo para ela começar a inchar, então ela precisa ser enterrada antes desse processo. E aí eu fui perguntar para o meu sogro o que é que provoca esse inchar do corpo humano morto. E ele me disse também que é um gás, tá? Ele disse, na verdade, que são vários gases, são 4 gases, 4 tipos de gases que faz com que o corpo humano, quando ele enche antes, já como início de processo de decomposição, tá? Entre esses gases aí a gente vai ter o metano e mais uns outros que eu esqueci o nome. Por isso que o pessoal diz, quando você vê um animal morto, por exemplo, você está passando na rua, você sente aquele cheiro, é o né? gás. É o gás que está indo do corpo do animal. Acontece a mesma coisa com o ser humano. Tá. Quando Jesus ele foi sepultado, ele ficou na sepultura por quantos dias? Né? Ele foi sepultado na sexta. Isso, Patrícia, ele ficou um dia. Na sepultura, gente, ele ficou um dia. Um dia. Tá? Esse um dia, porque ele ficou só no sábado, né? Porque ele é enterrado na véspera do sábado e no domingo de manhã ele já ressuscitou. Então, digamos assim, 2, pela contagem judaica. Por causa do pôr do sol, etc. Mas, enfim, o tempo continua mesmo. Né? O que aconteceu? O tempo que Jesus ficou no sepulcro não deu para esses gases começarem a fazer efeito. Geralmente, a partir do terceiro dia que isso se torna... a partir do terceiro dia que os gases começam a fazer esse efeito no corpo para que ele comece a inchar. Lembra quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, eles dizem, já faz 4 dias e já cheira mal, ou seja, já começou a cheirar mal e é o 4º dia. Era um processo que acontecia, ele é lento no começo, mas rápido depois que começa, né, o processo dos gases. Tá, que confirma, né, o Salmo 16 dizendo que não, o meu santo não entrou em corrupção da morte. Ou decomposição. Ou seja, eu quero ressaltar aqui para vocês que o corpo de Jesus, quando ele apresenta na ceia, que ele está falando que é um corpo sem pecado, que não sofreu a influência do pecado, porque não sofreu esse processo de alteração, também não sofre na morte. Nem o corpo físico, nem o corpo espiritual também. Porque o período que ele fica no sepulcro ainda é insuficiente para esses gases começarem a fazer o efeito, tá? Então, tudo isso está relacionado com os pães asmos, está relacionado com a ausência de fermento, tá? Que é muito bem simbolizado que a gente está colocando aqui na morte de Jesus. Ou seja, o que Jesus faz é praticamente cumprir uma festa judaica, que é a festa do sem fermento. E que fazia muito sentido na cabeça do judeu, essa coisa do fermento, principalmente na época de Jesus, essa questão do fermento, ela já estava desenvolvida, essa ideia, essa associação de pecado com fermento, com esse inflar, tá? Ela está muito bem associada. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui, num livro chamado Comentário Judaico do Novo Testamento, tá? Escrito por um judeu messiânico. E ele vai fazer um comentário muito interessante, que ele diz que hoje em Israel, o povo judeu, não importa onde ele estiver, quando ele vai fazer essa comemoração, né, essa busca pelo fermento dentro de casa, que acaba sendo assim, tipo uma festinha, porque eles envolvem as crianças também e tudo mais, que você vai retirar todo o fermento de dentro da sua casa. Ele fala que para o judeu hoje significa também uma forma de avaliação. Que o judeu ele vai parar e ele vai pensar como é que ele está, como é que esse fermento está agindo dentro dele, como é que o pecado está agindo dentro dele. Então, ele diz que o judeu, ele para hoje para fazer essa análise durante esse período dessa festa dos 7 dias, e ele vai fazer uma busca desse fermento dentro dele, e
como eu falei para vocês, esse fermento ele precisa ser eliminado, né? Ele precisa ser retirado, mas ele também precisa ser eliminado, que é o queimar. Eles queimam. Em Israel tem até foto na internet do pessoal queimando pão, biscoito, essas coisas. E ele fala, então, que o judeu, quando ele faz essa avaliação, que provavelmente é o que Paulo vai falar quando ele está escrevendo lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, que ele vai falar sobre a ceia, ele fala, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está falando sobre isso, sobre fazer essa avaliação desse fermento que tem dentro de nós, que se ele não for retirado e se ele não for eliminado, porque ele não precisa só ser encontrado, ele precisa ser retirado e eliminado, tá? A gente vai ter consequências, que Paulo, inclusive, vai dizer, por isso que há muitos dentro Não de vocês, poucos os que dormem. que estão doentes e que dormem, tá? Morreram. Então, há, sim, uma relação com isso, tá? Então, quando você for participar da ceia, lembre-se do fermento, de não só localizar, mas de retirar, e não só retirar, mas de retirar e eliminar, tá? É isso que Paulo está falando naquele texto lá de 1 Coríntios, tá bom? Pronto? Bom, essa então era a segunda festa, que é a festa dos asmos, e agora a gente vai falar então sobre a festa das primícias, que acontecia logo depois do sábado. E nesse ano que Jesus morreu, ela acabou acontecendo então... No domingo. No domingo, então... Naquele ano. Naquele ano. Ele morre na sexta, fica no sepulcro no sábado, que começa os asmos, e ressuscita quando? No domingo, que é a festa das primícias, tá? Eu li o texto para vocês antes, que está em Levítico 23, tá? Era a festa de gratidão a Deus pela primeira colheita. Reduz aqui para mim. Pela primeira colheita que era feita naquele ano, que era a colheita da cevada, tá? E nada podia ser comido até que fosse movido o primeiro feixe pelo sacerdote no templo. Então, o povo, ele fazia a colheita, mas ele não podia comer dela, até que ela fosse levada ao templo, um feixe fosse levado. Um feixe. Um feixe, né, assim. Pegava um feixe de toda a colheita. Né? Você pegava um montinho lá, levava para o templo, porque já estava indo para a festa mesmo, né, levava, e aí o sacerdote movia na frente do altar, tá? Para apresentar a Deus aquilo como uma gratidão, e só então eles podiam começar a comer daquilo ali. Movia isso daqui, né, para pegar o feixe e... apresentar diante de Deus, tá? Então, só depois disso é que eles podiam começar a usar a farinha, comer os grãos e tudo mais. Até então, ela era intocada, e isso era levado muito a sério, porque eles sabiam que a bênção dependia dessa obediência, e eles faziam isso dessa forma, tá? Pode falar, Marcos. Então, falando sobre a primícia, falando sobre os molhos, eu lembrei de José, que tinha a passagem que fala que em sonho, né? Ele teve um sonho que os 12 irmãos, acho que, se não me engano, acho que era com molho que estava escrito. Né? O molho se inclinavam perante ele. Então, essa passagem que, só para o comentário, Essa é a ideia de trazer algo, de oferecer algo, né? Alguém superior. Isso, então isso era oferecido, era apresentado a Deus dessa forma, né? Nós vamos ter em 1 Coríntios 15, 20, tá? Eu vou ler para vocês. Fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Paulo está fazendo uma associação aqui de que Cristo, pelo fato dele ter ressuscitado nesse dia da festa das primícias, não foi uma coisa em vão, não foi só uma coincidência, tá? O fato de Jesus ter escolhido esse ano
para que o sacrifício fosse feito é porque ele tem um significado relacionado com as festas. E aqui ele está sendo a primícia, ou seja, o primeiro de uma colheita daqueles que pertencem a Deus, ele está sendo o primeiro a ressuscitar. Ou seja, ele está sendo como a primícia no sentido de que ele está sendo o primeiro. O primeiro e o oferecido a Deus, está apresentando diante de Deus o sacrifício, né, que é a redenção. Ou seja, por isso que eu estou falando, Rony, sexta, sábado e domingo, tinha que acontecer na sequência. Tinha que ser naquele ano, porque naquele ano foi o ano que entraria nessa sequência. E se vocês lembrarem... E por isso que Jesus tinha que ressuscitar no domingo. Por isso que ele tinha que ressuscitar no domingo. Que era o dia da primícia. Exatamente. Se fosse se fosse na segunda-feira, não ia coincidir com a festa, não ia ter o significado que está tendo. Ou se fosse em um outro ano, por exemplo, que a festa das primícias, ela ia ficar 6 dias depois ele teria que ficar no sepulcro, ele teria que ficar no sepulcro todo esse tempo, ia ter corrupção e tal. Que legal isso, né? Tá? Deu para entender, gente, o que Jesus fez? Por que ele escolheu esse ano? Por que é tão importante? Por que está relacionado com as 3 festas? Se vocês lembrarem também, quando Jesus ressuscita, diz que o túmulo dos santos foram abertos, né, e muitos apareceram, inclusive, em Jerusalém, ou seja, ele foi o primeiro, mas depois dele, naquela mesma data, muitos foram ressuscitados. Eles saem, quando ele ressuscita, ele é o primeiro feixe, mas junto com ele vem já um pessoalzinho para inaugurar, né, não é que todo mundo saiu, mas um pessoalzinho, acho que está mais perto lá da saída lá do lugar onde Jesus estava, saiu junto, né? E qual é o interessante disso? Jesus ressuscita com o mesmo corpo? Ou tem uma mudança aí no corpo dele? Tem uma mudança, lembra? Que tem uma mudança? Porque ele tá, daqui a pouco ele não tá mais. Aí daqui a pouco ele entra num lugar que tá totalmente fechado, né? Os discípulos estão trancados e ele aparece lá dentro. Aí ele come. Mas mesmo assim ele come. Aí daqui a pouco ele desaparece, aparece lá não sei aonde. Tá? Então aqui Jesus ele já foi ressuscitado com um corpo transformado, né? O corpo dele é transformado por quê? Porque agora ele já está dando aqui os sinais de que a ressurreição que nos aguarda é uma ressurreição de um corpo transformado. É uma coisa melhorzinha, né? Dá bem, né? Porque isso daqui também já tá... Tá, então o corpo que nós vamos ter quando nós ressuscitarmos vai ser de volta o corpo original sem o fermento, sem o pecado, tá? Então, para a gente concluir aqui, ó, para vocês terem, então, organizado na cabeça, tá? A data da festa e o que Jesus faz, significado, tá? Páscoa tem a ver com a morte, com o resgate, com a libertação, tá bom? Pães asmos, que é a questão do sepultamento lá de Jesus, tem a ver com o quê? Com ausência de fermento. E as primícias têm a ver com a ressurreição, que ele está inaugurando aqui um novo reino, e ele é o primeiro, né, desse novo reino. É o primeiro dessa nova colheita. Essa nova colheita. Então, a colheita está sendo inaugurada com quem? Com Jesus. Né? E aí depois a gente vai falar que vai ter uma outra colheita lá na frente, mas isso é uma outra história. Né? Então, é ele que inaugura essa colheita, e por isso os campos estão brancos, tá? Então, o significado das 3 festas, para nós, como igreja, agora, Páscoa é uma nova vida, tá? Que é o resgate da escravidão. Agora a gente vai ser livre do domínio da morte, tá? Pertencentes a um novo reino. Os pães asmos significam um novo corpo, sem fermento, sem pecado, uma massa nova, tá? Totalmente nova, sem nada da antiga. E as primícias, então, agora, seria essa colheita para esse novo reino, tá? É uma nova colheita com produtos novos, sem nada daquilo que está estocado, tá? Então, Jesus ressuscita nesse dia para dar a ideia de que é uma nova criação. Uma nova criatura, né? Uma nova criação, uma nova criatura. Certo? Deu para entender? Mais ou menos. Deu para entender que sexta, sábado, domingo, a festa, a sequência tinha que ser assim, não dava para ser de outro jeito. Foi, na verdade, a gente percebe... Foi planejado pelos céus, tá? Bem planejado. Muito bem planejado já lá atrás, quando Deus dá essas leis,
Deus já dá as leis com datas, tudo certinho, porque ele já está olhando lá na frente, naquilo que Jesus vai fazer, tá? Porque ele sabe que no ano 27 ia acontecer dessa forma, e Jesus está falando, né, ele deixa isso evidente em Lucas 22, quando ele fala, desejei ansiosamente comer esta Páscoa. Tinha que ser aquela Páscoa, porque daí ia encaixar exatamente com todo esse processo que ele fez, que agora sim está relacionado não só com os judeus, também com eles, mas também agora com todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Eu fico imaginando o pai e o filho lá no trono lá, aí ele dizendo assim, ó, vai acontecer um dia, num determinado momento, determinado local, tá, que vai ser uma quinta para sexta-feira, lá em Jerusalém, que você vai fazer isso. E aí, tudo que a gente montar aqui agora vai culminar naquilo, naquele dia, naquele final de semana. Então, aquele é o momento mais precioso que vai ter na história desse pessoalzinho aí que chama raça humana. Aí eu acho que Jesus, tá, então tá. Aí ficou esperando toda a eternidade chegar no dia, quando ele nasce aqui na Terra, ele fica esperando ansiosamente. Ele tá ansioso. Aí chega no dia, ele está ansioso, porque chegou o grande momento de toda a história, no final das contas, da humanidade, né? No sentido até ali, depois tem a volta dele, mas é outra história. Né? Já é Apocalipse, que é um outro curso que a gente vai dar um dia. Né? Tá. Então, gente, são 7 festas que tem lá na lei. Das 7, nós já falamos de 3. Que são as 3 primeiras. Que são as 3 primeiras que já tiveram seu ressignificado. E na semana que vem nós vamos falar da 4ª festa, que é a festa das semanas ou a festa de Pentecostes. Tá bom? Então se preparem para a festa da semana que vem. E agora, quando vocês forem fazer a ceia da Páscoa, lembre de fazer uma busca do seu hametz, tá? Do seu fermento aí para ele ser eliminado. Certo? A gente vai parar a gravação agora e aí depois dá para deixar para fazer as perguntas.